A maioria dos municípios da região está com dificuldades financeiras. Falta dinheiro até para serviços considerados básicos. Os atuais prefeitos colocam a culpa no governo federal. Por enquanto, só o céu é azul em Caçapava. Já o caixa da prefeitura ameaça ficar no vermelho. Para entregar as contas em ordem ao sucessor, o atual prefeito suspendeu obras, inclusive de infraestrutura, devido à falta de recursos. Nós cortamos a reforma do mercado municipal, que ele está lá funcionando, dá para continuar. Nós cortamos a Casa do Idoso, que nós estamos com o projeto totalmente concluído. A Casa do Menor, que tinha um aumento lá também, nós fizemos metade só. Cortamos recapeamento da cidade. Isso significa cortar na carne mesmo para poder evitar um transtorno maior. O orçamento de 2012 foi aprovado em 206 milhões de reais. Para 2013, a previsão é de 187 milhões. A votação na Câmara seria nesta semana. Mas, a pedido do prefeito eleito, que também é vereador, a discussão foi adiada. Henrique Rinco quer saber por que o valor foi reduzido. Estou aguardando a presença da secretária de Finanças para explicar para este vereador e para o plenário, para todos os vereadores, principalmente uma satisfação à população também de Caçapava, para saber o porquê que onerou o orçamento o ano de 2012 e agora, com essa falta aí, desonerou o orçamento em quase 20 milhões. Aqui em São Bento do Sapucaí, a prefeitura também já começou a apertar o cinto. E entre as medidas de redução de gastos está a suspensão das horas extras dos servidores públicos municipais, que só deverão ser pagas em fevereiro do ano que vem. O prefeito reeleito culpa o governo federal pela crise financeira. Quase 1.100.000 reais deixaram de ser arrecadados por causa da queda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. É uma coisa muito grave, que eu acho que sem avisar, sem pedir, é uma transferência institucional, quer dizer, nós temos por direito, e de uma hora para outra retirada, diminuída essa receita. É a mesma coisa que alguém fizesse, ou a empresa que te emprega, falasse, seu salário a partir de hoje é 30% menor. Em Caçapava, o Fundo de Participação dos Municípios caiu 15% e o ICMS 4,5%. Com isso, 11 milhões não entraram nos cofres do município. Se nós não estamos numa crise, mas a marola lá atrás, ela prejudicou bastante aqui. Todo o problema que há no país, o primeiro a sofrer é a cidade, é o prefeito. E o dinheiro sai de onde? Sai daqui. Para este mestre em finanças, os prefeitos deveriam ser mais cautelosos em relação às previsões orçamentárias e também deveriam passar a distribuir os gastos durante o mandato e não apenas no ano de eleição. Não é que o governo federal está deixando de repassar, é que a sociedade entra no período de retração. Então eu entendo que eles deveriam ser um pouquinho mais precavidos, principalmente no final do mandato, não assumir muitas obras e grandes volumes que venham comprometer, inclusive, o seu sucessor. A Prefeitura de Jacareí deu início ao plano de prevenção de enchentes. No ano passado, pelo menos 500 famílias foram retiradas de áreas de risco. Em 2012, o mapeamento mostra que ainda há pelo menos 25 áreas que podem causar transtorno aos moradores. As máquinas trabalham para retirar a terra acumulada no córrego do Turi, um dos rios que corta Jacareí e durante as chuvas corre o risco de transbordar. A Defesa Civil reforça a prevenção para evitar enchentes e deslizamentos, comuns no verão. A Defesa Civil tem um trabalho preventivo o ano todo, né? E nessa época do dia 1º de dezembro até o dia 31 de março, é a época do PPDC, aí é feito um trabalho intenso de prevenção, visitando as áreas de risco, conversando com a população e olhando aquelas que já estão catalogadas como que tem uma vulnerabilidade maior nessa época de chuvas fortes. Além do desassoreamento dos rios, o piscinão no Jardim Pitoresco foi construído no ano passado pela Prefeitura para conter a água e evitar inundações no centro da cidade. Nessa foto é possível ver como o nível sobe quando começa a chover. No verão passado, as ruas do Jardim Conquista se transformaram em rios. 8 casas foram inundadas. O acesso à Via Dutra, no quilômetro 157, ficou debaixo d'água e os carros não puderam passar.
No último ano, 513 famílias foram retiradas de áreas de risco e transferidas para casas e apartamentos populares. Apesar de todo esse trabalho de prevenção que vem sendo feito, ainda existem 25 pontos críticos em Jacareí, como essa área de encosta aqui no Rio Comprido. As residências que ficam de frente para o Ribeirão foram interditadas pela Defesa Civil, mas ainda existem moradores no bairro. Dona Antônia vive há 30 anos no Rio Comprido e sabe que no verão as chuvas se tornam sinônimo de risco. De lá de cima para cá, passa aí, ó, tem o esgoto aí, desce, vai embora. E para lá mesmo aí começa as buraqueiras, porque lá só é barro, né? Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira. Os detalhes no mapa. A massa de ar seco garante clima de verão na região metropolitana. Esse fenômeno impede a presença de nuvens carregadas e mantém as temperaturas em elevação. Por outro lado, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%. Mínimas de 10 graus em Campos do Jordão, 13 em Cunha, 17 em Pindamonhangaba. As máximas atingem 29 graus em Jacareí e Caraguatatuba e 30 graus em Lorena. No próximo bloco, o esporte. Começa hoje a decisão do Campeonato Paulista de Basquete Masculino entre São José e Pinheiros. Agora 7h09.